Leitura Bíblica de 9 de fevereiro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Êxodo capítulo 29, versículo 1 a capítulo 30, versículo 10. Isto é o que lhes hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra a porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás o sangue que está sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e um pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sob o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isso será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo.
Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo o que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, tudo o que tocar o altar será santo. Isso, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro forrarás o seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos os farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor.